Paulo Ricardo, um dos maiores cantores do Brasil, compositor, ator, várias músicas em novela, Big Brother. E também, gente, para quem não sabe, o Paulo Ricardo tem uma carreira no jornalismo. Eu queria saber o que fez o Paulo Ricardo migrar do jornalismo para a música. O que aconteceu? Olha, Maria, na verdade eu comecei a cantar com 5 anos, sempre cantei. Meu primeiro programa de TV foi ainda criança e eu não tinha pais que particularmente quisessem que eu seguisse essa carreira, então não tive continuidade. Foram alguns programas espaço, quando a gente morava no Rio, depois meu pai foi transferido, fomos morar em Floripa, fomos morar em Brasília, e quando eu cheguei em São Paulo, naturalmente chegou o momento de optar por um vestibular e tal, e eu sempre escrevi, sempre gostei de escrever, optei pelo jornalismo, mas logo que eu entrei na faculdade eu comecei a escrever sobre música. Então, durante 3, 4 anos eu trabalhei como crítico de rock. Sim. E foi aí que eu fui para Londres como correspondente da revista Som 3, e lá que eu desenvolvi, aperfeiçoei, lapidei o projeto que queria ser o RPM. Então, na verdade, eu sempre quis cantar, mas você não vai fazer uma faculdade de música. Sim, eu não queria fazer difícil orquestração e regência. A faculdade de música é dedicada à música clássica, à música erudita. E o que eu pretendia fazer estava mais ligado realmente à mídia, ao jornalismo, ao cinema, televisão, tudo mais. E usando as notícias, né, como uma espécie de combustível para as letras. Tanto que a banda se chama Revoluções por Minuto, uma alusão a essa velocidade com que a informação e que só cresceu de lá para cá. Maravilhoso. Então, eu gosto de escrever, volta e meia ainda me chamam para escrever em algum jornal, alguma coisa, escrevi muito, tenho vontade de mais para frente escrever o livro, a famosa autobiografia, mas minha passagem pelo jornalismo foi muito divertida, aprendi muito, trabalhei com muita gente bacana e deixei várias biografias, posters que os fãs de rock dos anos 80 têm e guardam com muito carinho. Os Rolling Stones, Kiss, Queen. Era uma revista onde eu fazia toda a história da banda e o garoto ia desdobrando e virava um posterzão pro quarto dele. Então, que legal. Foi divertido. Você sabe que, também pesquisando sobre a história do Paulo Ricardo, eu soube que ele teve uma banda, antes de todo esse sucesso, de milhões de discos vendidos, que não foi tão sucesso como hoje ele é. Zero sucesso. E aí eu queria entender o porquê que o Paulo Ricardo foi para Londres, foi crítico musical. O que foi essa chave que fez você... Você acha que teve essa influência internacional para o seu sucesso? Total, total. Nós vivemos numa época que é muito difícil para a pessoa conseguir se colocar nesse contexto. Não havia internet, não havia MTV. Você só ficava sabendo de um disco. Nós só tínhamos uma revista no Brasil, da editora Abril, que já não existe mais. Não existe também. Se chamava Revista Pop. E que era uma espécie de capricho com um pouco de música, não era uma revista de música. Então a gente só sabia através de veículos internacionais ou de amigos que fossem viajar. Era assim uma coisa longínqua, sabe? Era como se fosse um negócio que vinha de Marte. O cara, tem um primo, tem um amigo que vai para Londres, vai para Nova York, pode trazer um vinil, que era aquele troço gigante, pesado. Então, eu fui para Londres para entender o que estava acontecendo nos anos 80, que foi um momento muito rico. A explosão de Duran Duran, de David Bowie, Culture Club. E eu estava lá como jornalista e fez toda a diferença, porque eu entendi como eles trabalham, eu entendi em que ponto a história do pop rock estava naquele momento. Foi fundamental ter ido e eu recomendo para qualquer pessoa que queira trabalhar com alguma coisa que esteja ligada. Bacana. Com o mundo, poder sair, e sobretudo Londres, que ainda é a capital mundial do pop. Perfeito. Eu também queria saber o seguinte, você teve essa trajetória em Londres. Hoje, a gente vê muitas músicas que entram e saem de sucesso. Você tem sucessos que atravessaram décadas, gerações. O que você pensa sobre isso? O que está faltando para esses artistas de hoje atravessarem décadas assim como você atravessou? Olha, a gente só vai saber essa resposta, a gente só vai saber daqui a décadas, É verdade. Só quando o tempo passar e a gente entender o que de toda essa produção permaneceu e por quê, né? Eu acho que existe uma tendência ao saudosismo e eu sou contra. Eu sempre evitei participar dessas coisas geração 80 e tal. Eu acho que a gente está produzindo, está trabalhando sempre.
mas existe a música do seu tempo, o que é pertinente, as discussões, os temas, Momento, os ritmos, né? que estão acontecendo naquele momento, e eu acho natural que o jovem não queira ouvir as mesmas coisas que os pais dele ouviam. Concordo. Então a coisa muda e é natural que, por exemplo, os grandes senhores, já com seus 80 anos, os grandes fãs de MPB, Sim. quando surgiu o rock nacional, quando surgiu a RPM, Legião, Paralamas, disseram, isso aí é uma Resistência. porcaria, Verdade. isso aí é um barulho, isso aí não vai durar nada. Então, e a gente está aqui até hoje. Então é natural que haja um movimento, um funk, que haja um tipo de letra que é mais explícito, que é uma coisa que a gente estranha. Eu tenho filhas pequenas, sim. É estranho, porque isso não está restrito aos maiores de 18 anos, isso está em todo lugar, está no TikTok e tal. Então é um tipo de música que você tem que se despir do preconceito e ouvir o que tem de bom ali, entender a parte rítmica e entender o contexto do tempo que a gente está vivendo. Maravilhoso! Esse foi Paulo Ricardo. Eu quero que você deixe um recado para os seus fãs Hot maníacos que estão nos assistindo pelas redes sociais da Hot e pelas minhas. Galera, a gente vive uma época onde o streaming é o grande divulgador de música. E eu acabei de lançar sexta-feira agora um novo álbum chamado Voz Violão Rock and Roll. Eu quero que vocês ouçam, mas eu quero dizer que com todo o streaming, com todo o celular, com tanto fone de ouvido, o rádio ainda rege o mundo da música. O rádio é o veículo mais importante e não tem nada mais emocionante para um artista do que ouvir uma música nova na rádio. Então, obrigado, galera da Hot Mix. Eu espero que vocês gostem do novo trabalho e continuem tocando os antigos. Obrigada, Paulo. Bom show. Obrigado.